é o seguinte, cara, é sonho de criança. Se eu te falar que é aquela coisa de criança que cresceu assistindo o filme do Rambo e outros filmes e fala assim, cara, um dia eu quero ser militar. E na minha cabeça era o seguinte, quando eu tava adolescente, tinha que ser do exército. Tinha que ser do exército, é uma coisa que eu tinha em mim. Só que o que que facilitou pra eu ser militar, vamos dizer assim? Eu não tenho um familiar, ninguém na minha família é militar, apenas o meu padrinho, que é policial militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Só que quando eu era adolescente, eu conheci um amigo que na verdade ele era namorado de uma ex-cunhada minha e ele tinha passado para EFON. E ele tava estudando para SpaceX, estudou para vários concursos. O pai dele é dono de escola, irmão dele estudava para concurso também, mais velho. E eu conheci esse amigo e eu falei para ele que eu queria ser militar. E aí ele falou assim, cara, tu já pensou em estudar? Eu tô falando mais ou menos aí uns 16, 17 anos que eu tinha na época, tá? Que ele me deu essa instrução, vamos dizer assim. Aí eu, cara, ele sentou comigo assim, cara, deixa eu te falar. Aí me pagou o bizu de cursinho preparatório, falou como é que era a prova da ESA, prova da SpaceX, prova de não sei o que e tal, tal. Fiz a minha matrícula lá no Marechal Hermes, no curso Progressão, com 17 anos, saí mais ou menos 16, 17 anos. E eu falei assim, é agora. Aí um fato bem interessante, cara. Nessa época, eu estudei em colégio público fundamental, estudei até a oitava série e no ensino médio eu consegui uma bolsa justamente nesse colégio que era do pai desse meu amigo, um colégio particular. E eu tava no meu primeiro ano, mais ou menos. É isso aí, tava no primeiro ano, segundo grau, concluindo. E quando eu decidi fazer o cursinho preparatório, eu tava indo pro segundo ano. E eu cheguei assim pra minha mãe, cara. Não esqueço dessa noite, porque minha mãe, assim, é uma nordestina, não teve muito estudo, mas ela sempre trabalhou muito pra justamente que eu tivesse um bom estudo. E eu falei assim, mãe, eu quero largar a escola, porque eu quero fazer um supletivo à noite. Aí ela, como assim? Eu falei assim, mãe, eu quero fazer um supletivo à noite porque eu quero me dedicar a um cursinho preparatório porque eu quero ser militar. Eu quero passar na prova. Aí ela, mas como assim? Você tá com uma bolsa no colégio particular e tal e tal. Pra eu explicar pra minha mãe. Resumindo, eu consegui fazer isso. No finalzinho do meu ensino médio, eu precisava de um bom tempo para me dedicar realmente ali ao concurso. E eu fiz a primeira prova, eu não passei de primeira, porque eu estava justamente estudando, e era um colégio ali que eu considerava difícil na época, vamos dizer assim. E eu chegava à tarde e não estudava muito à noite no meu primeiro ano. E aí foi quando caiu a ficha. Eu falei assim, cara, eu preciso me dedicar muito. Quando eu não passei na primeira prova, né, eu falei assim, eu preciso me entregar de cabeça para esse concurso, porque eu quero ser militar. E, e foi uma época também que eu tava já nos meus, né, por quase 18 anos, mais ou menos. Eu falei assim, não tem como mais ficar muito tempo sendo sustentado pela minha mãe, porque condições financeiras também. E quando eu não passei na primeira prova, eu tô falando mais ou menos em torno de outubro, novembro, que a gente teve o resultado da prova. O que que eu fiz? Eu fui fazer um extra Natal no shopping, trabalhei ali um mês, peguei todo o dinheiro desse extra Natal e aí paguei o meu cursinho preparatório do ano seguinte, lá no Marechal Hermes, lá em Progressão, de novo. Aí esse ano eu falei assim, cara, eu preciso fazer do jeito certo. Como é que é? Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Aí eu virei a chave, virei concurseiro de verdade. E eu falei, pronto, preciso realizar meu sonho, é ser militar do Exército. Foi mais ou menos isso. Então foi respondendo de forma objetiva, era um militar, era um sonho de criança. E sou apaixonado, eu amo muito minha profissão. E aí, graças a Deus, nessa segunda tentativa, eu passei para a Escola de Centro das Armas. E aí foi quando eu iniciei minha carreira militar, indo diretamente para o Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro lugar onde eu Tua fui do primeira básico. lotação, né? Foi É. lá, foi em Campo Grande, no 20 RCB. Então comecei ali o primeiro contato no Exército na arma de cavalaria. E aí depois a gente tem a qualificação, né, que continua na ESA, que é lá em Três Corações, Minas Gerais. E aí foi quando iniciou minha carreira militar. Mas foi mais ou menos assim. Um sonho de criança, um papo com um amigo. Uma coisa que eu falo é muito bom, inclusive. Hoje, quando eu encontro um adolescente, alguém que não tem instrução, eu faço questão de bater um papo. Que foi esse bate-papo com esse meu amigo que me ajudou muito, me direcionou, né, para ser militar. Porque não era da família e não era de pessoas tão próximas, vamos dizer assim. É legal isso que você está falando, porque muita gente que assiste a gente, muito aluno meu que vem, e às vezes eles perguntam um dia que eu converso, e eles acham que a gente passa de primeira. Quer dizer, tem gente que passa de Sim, primeira, tem, mas não é a regra. Aí você falou assim, pô, fiz a primeira prova, não passei, pô, tu virou a chave, pô, vou ter que dar uma mudada aqui.
caiu pra dentro e logrou isso, graças a Deus, na segunda. É isso aí, virar a chave a vida de concurseiro de verdade, né? Por isso que tem muita gente que fala assim, pô, não passei de primeira, e no meu segundo, meu terceiro ano, eu passei pra 2, 3, 4, 5 concursos de uma vez só. Tipo isso, né? Na minha primeira tentativa, eu ia pra escola de manhã, estudava à tarde no cursinho, à noite eu ia pra uma academia, à noite eu tinha meu lazer. Então, eu estudava durante o cursinho e estudava pouco em casa. E aí foi quando eu amadureci, eu falei assim, cara, o cursinho é pra você aprender os bizus, né, a matéria, só que pra você estudar de verdade, é em casa, é na madrugada. Eu estudava muito de madrugada, que era um momento de silêncio, também gostava disso na época. Mas se eu fosse fazer hoje, eu não faria, não. Porque eu virei muita noite, cara. Era muita noite acordado, chegava de manhã, tava já destruído. Eu já teria me organizado melhor. Aí entra pro exército e é obrigado a virar à noite por algum motivo. Missão, Nossa, serviço, não tem jeito. Zumba. Aí vai seguindo.